Raízes milenares. O Oriente Médio não é apenas geografia, é o epicentro da fé e da história humana. Para entender o hoje, voltamos 4.000 anos até o patriarca Abraão. De seus filhos Isaque e Ismael nasceram linhagens que mudariam o mundo para sempre. Jerusalém surge como a cidade sagrada, disputada palmo a palmo por 3 religiões. Séculos de impérios, assírios, persas e romanos, deixaram marcas de sangue e pedra. No século VII, o Islã se expande, unificando a região sob um novo califado. As cruzadas trouxeram cavaleiros europeus, transformando a fé em um campo de batalha sangrento. Jerusalém trocou de mãos inúmeras vezes, mas o solo permaneceu em constante disputa. Surgem os mongóis e depois os mamelucos, redesenhando o poder no coração do mundo. Até que no século XVI, o Império Otomano assume o controle total da região. Por 400 anos, a paz otomana manteve uma estabilidade tensa sob a bandeira islâmica. Mas o século XIX trouxe o declínio do Império. A queda dos gigantes. A Primeira Guerra Mundial explode e o Oriente Médio torna-se o prêmio final. Em 1916, Londres e Paris dividem o território no secreto Acordo Sykes-Picot. Eles criaram fronteiras artificiais separando famílias e unindo inimigos históricos. A revolta árabe prometia independência, mas entregou novos mestres coloniais. Em 1917, a Declaração Balfour prometeu um lar nacional judeu na Palestina. O mandato britânico começa, e a tensão entre árabes e judeus começa a ferver. Cidades como Tel Aviv crescem, enquanto aldeias árabes temem o futuro. A década de 30 vê revoltas e violência, tornando a região ingovernável. A Era das Sombras. O horror do Holocausto na Europa mudou a consciência moral do mundo. Milhares de sobreviventes judeus buscam refúgio na terra de seus ancestrais. Em 1947, a ONU propõe a partilha da Palestina em 2 estados. Os judeus aceitaram. Os líderes árabes recusaram o plano. 14 de maio de 48. Israel declara independência. No dia seguinte, 5 exércitos árabes invadem. Para Israel, a independência. Para os árabes, a Nakba, a catástrofe. 700.000 palestinos fogem, criando uma crise de refugiados que dura até hoje. O novo Estado de Israel sobrevive, em um oceano de hostilidade. As fronteiras de 49 tornam-se a nova realidade. O nacionalismo árabe e a retomada de Jerusalém. A década de 50 viu a ascensão de Nasser e o nacionalismo panárabe. Em 1956, a crise de Suez coloca Israel, França e Reino Unido contra o Egito. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias muda o mapa em horas. Israel ocupa a Cisjordânia, Gaza e as colinas de Golã. Jerusalém é reunificada sob controle israelense. Mas a ocupação gera a resistência da OLP. 1973, o ataque surpresa do Yom Kippur. O mundo treme com o embargo do petróleo. Em 1978, o Egito faz uma paz histórica com Israel. O Egito é expulso da Liga Árabe, pagando o preço da paz. O surgimento dos grupos terroristas. Mas 1979 traz a Revolução Iraniana e uma nova teocracia. O Irã torna-se o maior inimigo de Israel. Começa a sangrenta guerra Irã-Iraque. No Líbano, surge o Hezbollah. 1987.
A primeira intifada. Pedras contra tanques. Anos 90. Os acordos de Oslo trazem esperança. Mas o assassinato do rabino Yitzhak mata a paz. A segunda intifada traz muros e homens-bomba. Em 2005, Israel sai de Gaza e o Hamas assume o controle. A Primavera Árabe de 2011 trouxe guerras civis na Síria e Líbia. A entrada americana no conflito. O Estado Islâmico aterroriza a região. Os acordos de Abraão em 2020 mostram novas alianças, mas a questão palestina permanece uma ferida aberta. Outubro de 2023. O conflito explode em violência sem precedentes. O Irã e Israel enfrentam-se em uma guerra de mísseis. O jogo muda quando ataques de precisão dos Estados Unidos eliminam alvos estratégicos, incluindo bases nucleares. Washington intensifica sua presença militar contra bases de proxies, tentando conter o colapso da ordem regional. Em 2026, novas potências tentam mediar a paz, sem sucesso. O conflito se intensifica. 28 de fevereiro de 2026. Os Estados Unidos e Israel realizam bombardeios maciços contra o Irã, resultando na morte do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, e de outros membros do alto escalão do regime. Muitos iranianos saem às ruas comemorando a morte do líder. O presidente Donald Trump justifica os ataques como uma medida para eliminar ameaças iminentes e impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. O Irã responde com mísseis contra bases americanas no Oriente Médio e tenta desgastar a defesa aérea de Israel. 6 de março de 2026. Estados Unidos e Israel anunciam uma nova fase da guerra, intensificando as operações militares contra centros de comando e fábricas de drones iranianas. Trump afirma que a guerra pode acabar em breve, sugerindo que os objetivos principais foram quase atingidos. Teherã rejeita qualquer possibilidade de cessar fogo imediato. A guerra causou uma onda de instabilidade global, com disparada nos preços do petróleo e alta do dólar, afetando diretamente a economia brasileira e os mercados internacionais. O destino da região oscila entre a integração econômica e a aniquilação total. A história de Abraão ganhou novos e perigosos capítulos. A paz é possível ou o passado é um destino? Inscreva-se e participe.